Olá, eu sou o Nia Julis, na terapia, e hoje vou falar sobre a síndrome do impacto do ombro, desvendando as suas causas. Mas antes de começarmos, se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like nesse vídeo e ative o sininho para receber outros vídeos como este. Então vamos lá. O que é síndrome do impacto? Num consenso geral, se você for procurar agora no Google, é uma dor na região anterior ou lateral do ombro que piora com movimentos de amplitudes maiores, ou seja, amplitudes maiores que 90 graus. E, se você for procurar no Google, a causa principal é pelo atrito entre as estruturas ósseas, pelos ligamentos, pelos tendões do manguito rotador e pela bursa do ombro. Mas e se eu falasse para você que essa não é a causa da síndrome do impacto? Mas antes de eu falar para você qual que é a verdadeira causa, nós precisamos entender melhor as estruturas envolvidas no ombro. E para isso, eu tenho um vídeo que eu postei semana passada aqui no YouTube mesmo, sobre anatomia do ombro. É um vídeo curto, que não tem 3 a 4 minutos. É um vídeo bem objetivo sobre a anatomia e muito importante para a continuidade desse vídeo. Então, volte lá se você não assistiu, assista e volte aqui depois. Pressupondo que você já assistiu o vídeo, é uma estrutura, um assunto que eu não falei naquele vídeo, que eu tenho que abordar agora, é o espaço subacromial. O que é o espaço subacromial? É o espaço que fica entre o acrômio e a cavidade crinoidal. Aqui o acrômio e a cavidade aqui. E nele fica a bursa e passa também os tendões do manguito rotador. Se você for reparar, teoricamente faz sentido o atrito entre as estruturas causar a síndrome do impacto. Pense que quando está acima de 90 graus, se você olhar, pensar, parece que tem um atrito mesmo entre as estruturas, mas isso teoricamente. Quando nós vamos colocar em prática, como nesse estudo feito pela Rebecca Lawrence e também coordenado pela Paula Ludwig, uma das principais referências no ombro. Esse estudo teve como objetivo investigar os efeitos da elevação humeral no risco de compressão das estruturas subacromiais, ou seja, eles estudaram se a elevação do ombro causava mesmo a compressão. Eles pegaram 20 pessoas, compararam o resultado de 20 pessoas, 10 assintomáticas, ou seja, que não tinha nenhuma dor no ombro, e 10 com síndrome do impacto. E o resultado foi que sim, há compressão das estruturas subacromiais, ou seja, as estruturas têm sim um atrito entre elas, tem uma compressão entre elas. Porém, não na amplitude que todos nós imaginávamos, porque nós imaginávamos que essa compressão aconteceria com o ombro acima de 90 graus. E não foi isso que esse estudo mostrou. Esse é um gráfico do estudo. Repare bem, a linha vertical é a distância entre as estruturas em milímetros. E a linha horizontal é a angulação do movimento. Aqui, as linhas contínuas são de pessoas assintomáticas e as linhas pontilhadas são de pessoas sintomáticas. Repare que até 90 graus, as estruturas, a distância entre essas estruturas não passa de 4 milímetros. Ou seja, até 90 graus, as estruturas estão próximas. De 0 a 90 graus, as estruturas estão próximas, estão comprimidas. E depois de 90 graus, vai evoluindo, vai aumentando a amplitude do movimento. Repare que com a distância entre as estruturas vão aumentando, chegando até 15 milímetros de distância entre elas. E repare que aqui, 15 milímetros, tem pessoas sintomáticas, como tem pessoas assintomáticas que chegam nessa distância.
como também aqui embaixo. Tem pessoas assintomáticas que têm uma compreensão maior, e como também tem pessoas sintomáticas no mesmo nível. Ou seja, a causa da síndrome do impacto não é o atrito entre as estruturas, porque as pessoas com síndrome do impacto sentem dor acima de 90 graus. A dor dela piora se ela levar o braço acima do nível da cabeça. E nesse estudo, como eu mostrei, ele mostra que as estruturas, quando o movimento está acima de 90 graus, não tem uma compressão entre elas. Então a causa pode ser o tipo de acrônimo. Será? Para quem não sabe, nós temos a possibilidade de ter 3 tipos diferentes de formato de acrônimo. Nós temos o tipo plano, tipo 1, o tipo 2, que é o curvo, e o tipo 3, que é o canchoso. Isso foi determinado em um artigo do Pigriani, em 1986. Teoricamente, se você for reparar, também faz sentido o tipo de acrônimo causar dor. Porque, reparando aqui, para que o tipo 3, o canchoso, parece que ele diminui o espaço subacromial. Parece que no tipo 3 o espaço está menor do que, por exemplo, no tipo 2. Parece que no tipo 3 o espaço está bem menor, assim comprimindo e causando atrito e causando a síndrome do impacto. Porém, nesse estudo, ele avaliou o tipo acromial, entre outros fatores, em radiografias padrões em 50 pacientes com ruptura do tendão do supra, ruptura total do supra, com 50 pacientes com impacto subacromial e 50 pessoas de controle, que não tinha nenhuma patologia no ombro. Então, ou seja, foi uma amostra de 150 pacientes. E o resultado foi que o tipo de acrônimo não está associado a nenhuma lesão específica do manguito rotador. Ou seja, das 50 pessoas, por exemplo, que tinha ruptura total do tendão, o tipo de acrônimo era variado. E nas pessoas também, controle, o tipo de acrônimo também era variado. Tinha um tipo de acrônimo que causava mais dor, causava mais síndrome do impacto do que outro. Então, a estrutura óssea, o tipo de acrônimo, também não é a causa da síndrome do impacto. Mas eu tenho certeza que a discinesia escapular causa síndrome do impacto. Será? Para quem não sabe, discinesia escapular é qualquer alteração no padrão do movimento escapular. A escápula, se você for levar o braço, ela vai fazer esse movimento. Esse é o padrão de movimento dela. E qualquer alteração desse movimento, nós determinamos que é discinesia escapular. Nós podemos classificar ela também. Temos o tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. O tipo 1, a crista da escápula vai ficar mais para frente. O tipo 2, ela vai ficar mais anteriorizada. O tipo 3, essa região vai ficar mais exposta. Ou seja, recapitulando, revendo, tipo 1, essa parte vai ficar mais evidente. No tipo 2, aqui o ângulo inferior vai ficar mais exposto. E o tipo 3, o ângulo superior vai ficar mais exposto. E, teoricamente, também faz sentido a discinesia escapular causar síndrome do impacto. Porque a escápula, o acrônimo também faz parte da escápula. E se a escápula não fazer o padrão de movimento correto dela, pode diminuir o espaço subacromial. Que quando nós movimentamos, aqui é o húmero ele eleva, ele rotaciona e desliza para trás. E a escápula acompanha o movimento. E se o ângulo da escápula for menor, não fazer, o padrão movimento da escápula não ser o ideal, pode ser que o húmero rode e a escápula não acompanha, então vai bater. Porém, entretanto, nessa vez,
Esse estudo também da Rebecca Lawrence e da Paula Luder é o mesmo, semelhante ao primeiro estudo que eu mostrei. Teve como objetivo determinar se o impacto, se a diminuição da rotação escapulotorácica para cima causava um impacto maior causava mais a síndrome do impacto. Ou seja, eles tinham como objetivo comparar se a rotação, se a diminuição da rotação da escápula causava mais compressão no espaço subacromial. A cinemática do ombro foi quantificada em 40 pacientes. Eles foram classificados tendo alta rotação ou baixa rotação. Então, eles avaliaram esses 40 pacientes, a cinemática, a escápula desses 40 participantes, quer dizer, e classificaram cada um tendo alta ou baixa rotação escápula torácica. E o resultado foi esse. É um gráfico semelhante ao do artigo anterior, onde o azulzinho era pessoas que tinham uma rotação alta e o amarelo é de rotação baixa. E aqui a distância entre as estruturas. Reparem, e aqui a angulação da elevação. Repare que é quase igual ao que eu tinha mostrado no gráfico anterior. Que até 90 graus, aqui até 70 graus, né? 70, 60 graus, a distância entre as estruturas é menor. Então, elas estão mais comprimidas, estão mais próximas. E quanto mais vai aumentando a angulação do movimento, mais a distância vai ficando maior. E isso em participantes com rotação alta e com uma rotação baixa do movimento escapulotorácico. Portanto, a discinesia escapular não causa síndrome do impacto. Então, o que causa a síndrome do impacto? Né? Já que o atrito entre as estruturas não causa, se o tipo de acrômio também não é relevante, e nem a discinesia escapular também não é relevante para causar a síndrome do impacto. Então, o que causa? Vou usar uma analogia do professor Rodrigo Baldon, que é um fisioterapeuta, que ele dá como exemplo galhos, gravetos, e cada graveto seria um fator de risco. Porém, você não faz uma chama, uma fogueira, somente com um graveto. Você precisa de, no mínimo, de 2 gravetos para fazer a chama. Aqui seriam os fatores de risco do graveto, e a chama seria a dor, né? A síndrome do impacto. Ou seja, suponhamos que o tipo de acromo fosse relevante. Se você tivesse o tipo de acromo certo para ter a síndrome do impacto, não é só porque você tem só o tipo de acromo certo, que você vai ter dor, síndrome do impacto. Você precisaria de no mínimo mais um, onde vários fatores de risco para ter a síndrome do impacto. Primeiro fator é o mecanismo de lesão. Qual que é o mecanismo de lesão para a síndrome do impacto? Seria uma sobrecarga excêntrica no tendão dos manguito rotador. Você colocando mais carga do que o seu tendão ele suporta. Com isso, ele causaria uma sobrecarga no tendão, ele não aguentaria e romperia, podendo também causar uma tendinopatia. Causaria uma inflamação, várias outras coisas. Também outro fator, um mecanismo de lesão, é a simetria de força entre os músculos. O músculo, por exemplo, anterior ser mais forte do que o posterior, uma assimetria entre o ombro direito e do esquerdo também causaria a síndrome do impacto. Mas somente, como eu falei, né, o mecanismo de lesão seria um graveto, e só com um mecanismo de lesão, só com uma sobrecarga excêntrica no tendão, não causaria a dor, não causaria a síndrome do impacto. Não é porque você tem uma simetria de força que você vai ter a síndrome do impacto. Você precisa de mais outros fatores de risco. E quais são esses fatores de risco?
essa revisão sistemática com meta-análise, eles pegaram 16 estudos foram incluídos nessa revisão, e desses 16 foram encontrados 3 fatores que aumentavam o risco de ter tendinopatia do manguito rotador, que seria a síndrome do impacto. E quais são esses fatores? É idade acima de 50 anos, ter diabetes, fatores metabólicos são fatores muito importantes para lesões no ombro. E o último fator é atividades que exigem elevação do braço acima de 90 graus. Aqui eu coloquei uma moça estendendo roupa, mas pode ser mecânico que trabalha muito tempo embaixo daquele elevador, em indústrias também. Então, você que trabalha com elevação do braço a 90 graus por muito tempo, tem um risco grande de ter síndrome do impacto. Mas, como eu disse, não é porque você tem uma idade acima de 50 anos que você vai ter a síndrome do impacto. Você precisa de ter os outros fatores também envolvidos. Então, aí causaria a síndrome do impacto. Porém, se você for reparar bem, como nessa aula toda, síndrome do impacto é um termo meio que errado, porque, como eu mostrei, o impacto não causa a síndrome, não causa a dor. Não é o atrito que causa a dor. Então, esse termo está sendo substituído. O termo correto para a dor no ombro seria a síndrome da dor subacromial, que abrange mais e é mais correto. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu dividi ele em 2. Esse foi desvendando as causas, e o próximo será sobre o tratamento da síndrome da dor subacromial. Então, não perca o próximo vídeo, que será postado nesse mesmo horário da semana que vem. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dá o like no vídeo, ative o sininho para receber o próximo vídeo. Agradeço muito por você ter ficado até aqui. Espero ter agregado algum valor para você. Muito obrigado.